Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Esportes Rio, tá bom? A gente vai estar trazendo aí informações do Mengão, tanto do Campeonato Carioca, como também das negociações com o Lucas Paquetá, tá bom? O Vini Casagrande vai estar trazendo essas informações e ele vai estar falando a respeito aí de tudo isso, ok? Mas antes, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixe um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olha, no sábado o Flamengo perdeu novamente no Campeonato Carioca. Foi atropelado, atropelado a palavra. Você tá pegando muito no pé da Flaquinhos, atropelado pelo Volta Redonda. Venceu de goleada 3-0. Eu quero ouvir o Vene. O Vene vai ter que se explicar aqui. Roda os lances e o Vene vai ter que se explicar por que a Flaquinhos não ganhou nenhum jogo até agora. O Flamengo chegou a marcar bem no início do jogo em um contra-ataque, mas o gol foi anulado por impedimento do Joshua no começo da jogada. Aos 10 minutos, a expulsão que acabou determinando o rumo da partida. Carbone já tinha amarelo e recebeu vermelho por outra falta em Catatal. Com um a mais, o Volta Redonda deslanchou. Em uma jogada rápida, Catatal rolou para o MV fazer o primeiro. O Voltaço quase marcou o segundo nesse lance em que Bruno Barra acertou o travessão. Aos 5 do segundo tempo, cruzamento na área e Rafael Augusto aumentou de cabeça. A vitória do Volta Redonda poderia ter sido maior. Catatal teve um gol anulado por impedimento do lateral Wellington Silva. Para fechar a conta, em outra bola levantada na área, Denner decretou 3-0 Volta Redonda. Olha, Eita. tô desesperado, Flavilinho. Vene. Ai, meu Deus do céu. Vene, O que fazer? tá acontecendo? Eu vou mostrar a tabela do Campeonato Mostra. Carioca, é inacreditável. Torcedor, algum desavisado, mané. olhar essa tabela, mas não é o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro é o último colocado do Grupo B. É a pior campanha entre todos os participantes, porque a Portuguesa ali na lanterna do outro grupo ainda tem um saldo de gol -3, que o Flamengo ainda consegue superar com -4. Um pontinho só, o Flamengo jogou 3 partidas, a Flaquides, Vene encheu a bola da garotada, 3 jogos, não venceu nenhum. Vene Casagrande, podia mais esses garotos, né? E aí, Vene? Não, tá Flavinho. começando a ficar esquisita a situação no Campeonato Carioca, tá batendo desespero. Voltem os titulares. Não, Tem calma que aí. voltar. Calma aí, Ah, que a não. gente vai chegar nesse assunto Não. ainda. Brincadeiras à parte, Vamos eu lá, falando concordo. sério agora. Falando sério agora, eu concordo com você que o desempenho da garotada poderia ser melhor sim. Mas antes da gente fazer qualquer análise ou mesmo qualquer crítica, é dever nosso pontuar coisas importantes no contexto do Flamengo desse sub-20. Vamos lá. Estamos falando de um elenco que tem média de idade de 18 anos. Inclusive, 2 jogadores têm apenas 16 anos que estão disputando o início do Campeonato Carioca. Estamos falando de um elenco sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Estamos falando de um elenco sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional, tal como teve em anos anteriores quando o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca, também com a garotada. Estamos falando de um elenco sub-20 que está passando por uma reformulação e o atual treinador Bruno Pivetti não teve tempo hábil para poder se preparar da melhor maneira possível. Dito isso, entendo a preocupação, entendo as críticas e eu mesmo critico aqui o desempenho dos jogadores e do treinador nas partidas, mas não acho nem um pouco justo você classificar ou até mesmo dizer que os jogadores não servem ou que o treinador não serve por conta do início do Campeonato Carioca. Então acho muito importante nós, jornalistas, que a gente acaba, querendo ou não, botando opinião na cabeça de muita gente, a gente tomar cuidado com isso. Porque você, ao criticar, você pode, entre aspas, queimar um jogador que no futuro pode ser importante em Seria determinado injusto, momento. né? É totalmente injusto Um você garoto dizer se o garoto de presta ou 17 não, anos, se claro. o garoto presta ou não por conta desses 3 jogos no Campeonato Carioca. É totalmente injusto você dizer se o Bruno Pivetti é um bom treinador ou não para o Sub-20 por conta do início do Campeonato Carioca. Engraçado, quando ele foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, da maneira que foi dentro do Maracanã, era o melhor treinador do mundo.
Esse time que foi campeão mundial sub-20 era o melhor time do mundo. Tinham várias joias. E por causa de 3 jogos no início do Campeonato Carioca, lembrando, não podemos tirar o mérito dos adversários. O Volta Redonda é uma boa equipe, embora tenha sido rebaixado para a Série C, mas vem se preparando há meses para o início dessa competição. A Portuguesa vem se preparando há meses. E estamos falando de elenco profissional. É totalmente diferente de um jogador de 16, 17 e até mesmo 18 anos, que, repito, é a média de idade desse elenco. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado ao criticar, porque você pode queimar um jogador que é e tem potencial em um futuro breve para o Flamengo. Em cima disso, Flavinho, não acho que tem que mudar planejamento por conta do desempenho da garotada. Sim, se voltasse atrás, esquece. E estou falando mesmo, isso hoje, segunda-feira. Quarta-feira tem um clássico contra o Vasco. Independentemente do resultado, o Vasco pode golear por 10-0. Seguiria com o sub-20? A minha opinião não vai mudar. Você não pode mudar planejamento. Flavinho, eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. O SBT nos dá a liberdade de trabalhar em outros lugares. Supondo que você aceitasse trabalhar em mais 3, 4 lugares, você acha que o seu desempenho aqui no SBT seria o mesmo? Não tem como. Seja bem sincero. Claro que não. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí pensando em ganhar Recopa, Supercopa, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar bem a Libertadores, você quer que o Flamengo também seja um sucesso no Campeonato Carioca? É extremamente justo. A vida é feita de prioridade. E o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual. É porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro. Mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. A grande discussão na primeira rodada foi qual aqui, Lucas? Ai, meu Deus, é estranho o Fernando Diniz colocar o time principal. Estranho vai ser o Vasco colocar o time principal também nessa quarta-feira. O estranho é isso. O estranho não é o Flamengo colocar o time sub-20 ou até mesmo um time alternativo, chamar 3, 4 jogadores do time profissional para serem relacionados. Então o Flamengo está certo. Acho totalmente errado mudar planejamento por conta de desempenho do time sub-20, por conta de reclamação de torcida, por conta de medo de levar uma goleada no Vasco da Gama. Ou você tem planejamento e convicção no seu planejamento, ou você toma suas decisões baseado no que a torcida pensa em rede social. Então, o meu pensamento é esse. Independentemente do que acontecer na quarta, na quinta-feira, o meu pensamento será o mesmo. O foco do Flamengo é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa. Cada um tem aquilo que merece. Ah, mas o Vasco da Gama tem o Campeonato Carioca. Beleza, é porque o Vasco disputa o Campeonato Carioca. O Flamengo hoje trata o Campeonato Carioca como um torneio de pré-temporada. E o torcedor precisa aceitar isso. Isso não é videogame que você vai ter o mesmo desempenho. Gente, olha só, o Flamengo se representou no dia 12, segunda-feira passada. Foram 2 dias de testes físicos, eles nem foram a campo. Eles foram a campo a primeira vez na quarta-feira. Como é que uma semana depois de um longo período de férias, os jogadores vão disputar um clássico? E se disputar esse clássico, é certeza que o Flamengo vai ganhar? As pessoas ainda tratam dessa maneira, como se fosse certeza que fosse ganhar do Vasco da Gama. E se perde para o Vasco com o time principal? E ainda assim com o risco de ter uma lesão grave com o início do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição para o Flamengo na temporada. Então o planejamento tem que ser esse. O Campeonato Carioca é a verdade, se tornou torneio de pré-temporada para o Flamengo. Ô Moretti, o Flamengo está numa outra situação hoje dos rivais. A gente falando do Flamengo e do Vasco, comparando o Diniz, o Vene até critica o Diniz. Aí cada um tem que cuidar da sua casinha, cada um sabe o que é melhor para si. Mas hoje, o Flamengo com um time que chega como favorito numa Libertadores, chega como favorito no Campeonato Brasileiro, dá para entender abrir mão do Carioca, nem abrir mão do campeonato, mas nessas primeiras rodadas o calendário obriga, o próprio calendário desvaloriza a competição. Diferente de um Vasco que não ganha 10, 15 anos e está louco, sedento por um título. Os caras estão ganhando tudo. Pode desprezar a competição. O Vasco não. Exato. O Vasco deve ir com tudo para quarta-feira. Deve estar dentro do planejamento do Diniz. Aí é questão de planejamento. O Vene falou para não mudar. E o planejamento do Vasco, quem sabe é o Diniz. Ele já imaginou que estreia com força máxima para segurar no segundo jogo e de novo com força máxima na terceira rodada. Exatamente, assim, Flavinho. Acho que os planejamentos são diferentes, né? Sim. Cada clube tem o seu planejamento. Dito isso, todo respeito do mundo ao Flamengo, todo respeito do mundo ao Vene. Quarta-feira, no Maracanã, o Vasco com o time principal e o Flamengo com esse time que não está apresentando um bom futebol, a possibilidade é grande do Vasco vencer o jogo.
E o torcedor vascaíno, ele quer saber da vitória contra o Flamengo, e o torcedor flamenguista, ele quer saber de não perder para o Vasco. Independente se é o time sub-20, independente se é o time profissional, Clássico dos Milhões, quarta-feira em campo. Com relação ao Flamengo, eu entendo completamente o posicionamento do Vene, em relação a isso de priorizar outras competições a não o Campeonato Carioca. A grande questão é, não dá para criticar a molecada, isso é um fato. Jogadores jovens, imaturos, a média de idade que o Vene falou é 18 anos. Só que, Vene, eu vou trazer para um contraponto aqui. O Flamengo ele perde para a Portuguesa, certo? Empatou, fez o gol no finalzinho. Empata com a Portuguesa, um gol de empate no final. O Botafogo, que está também com os jogadores da base, vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. A grande questão não é se é para voltar ao time principal ou não. A minha opinião é, sabendo que são jogadores que nesse momento, né, conquistou o bicampeonato intercontinental no ano passado, eles poderiam entregar mais. Essa é a minha questão. Mas é isso que eu acabei de falar. Entendeu? Aqui. Eles poderiam o desempenho entregar poderia mais. ser Exatamente. melhor, muito melhor. Eu esperava mais. É mais. para determinar que eles não prestem. É mas isso. poderiam jogar melhor. Esse é o ponto. Porque a gente tem que tomar cuidado nas críticas, porque o torcedor já está tratando como se a base fosse, entre aspas, um lixo, como não serviço. Mas eu estou com você. Eu acho que o desempenho poderia ser melhor, inclusive do próprio treinador ter um entendimento de jogo. Contra o Volta Redonda, antes da expulsão, e eu acho que a derrota foi muito condicionada por conta da expulsão. Esse aí fazer uma análise é difícil. Ele tentou jogar de uma forma que, assim, não dava para jogar contra o Volta Redonda. O Volta Redonda é uma boa equipe. Arrisco a dizer que das equipes de menor investimento no Campeonato Estadual é o melhor time e que vem se preparando há meses. Já há tem muito mais tempo no investimento. estado é o melhor time entre os pequenos. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o Vene Casagrande, né, juntamente com outros comentaristas, trazendo ali informações do Mengão, né? Eles falaram ali do Campeonato Carioca, né? Da prioridade que o Flamengo não tem dado ao Carioca, justamente por estar priorizando outras competições, né? Eles têm enxergado, né, o Carioca como uma pré-temporada, né? E justamente os jogadores do Sub-20 que têm jogado porém não tem conseguido, né, alcançar os resultados positivos, tá bom? A gente fica aí na guarda também de mais informações a respeito do Lucas Paquetá, né? Mais cedo eu trouxe uma informação que o Flamengo ele teria direito também, né, a 4% do valor total que for pago, né, ao West Ham, justamente pelo Flamengo ser um clube formador do Paquetá, tá bom? Então a gente segue aí aguardando mais informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixem um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair mais um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.